Oi pessoal, nesse segundo vídeo Aspirações do Homem Russo, a carta escrita por Yuri Maltsev. Nós vamos pegar um trechinho onde ele conta a realidade atual da Rússia, na visão dele, e como ele foi parar no hospital psiquiátrico e o que aconteceu com ele lá, quais as reflexões que ele traz a partir dessa experiência. Então a gente começa dizendo assim, ele começa a carta dizendo assim, que a minha primeira palestra de oposição na universidade foi tardia. Antes não falar absolutamente com ninguém. Todavia, muito refletir em particular na universidade, logo me dei conta de que grande número de jovens pensava como eu, ou seja, eram contra o sistema comunista. Mesmo que nem sempre exprimissem claramente seu modo de pensar. Constituímos um núcleo de jovens opositores e nós nos reunimos sem formalidade para criticar o regime e para sonhar com um porvir de liberdade, enquanto os jovens aqui no Brasil se reuniam para tentar implantar o comunismo, na época da Guerra do Araguaia, que a gente sabe muito bem o que aconteceu. Eu era considerado pelas autoridades e por meu país e por meus pais como um bom socialista, ativo, estudioso, convicto, ou seja, não demonstrava nem para a família. Todavia, percebi que nos anos após a guerra, entrei na Universidade de Leningrado em 1950 e passei meus exames de licenciatura em letras no ano de 1955. Era impossível para um jovem sério, honesto, inteligente, achei muito interessante o jeito dele falar, crer no marxismo-leninismo. O sistema estava repleto de absurdos, contradições, meios de repressão da pessoa humana. Todos estávamos à mercê dos funcionários do partido e o país inteiro se achava nas mãos de um só homem. Penso que todos os jovens que foram educados a partir de 1927 e 28 já não acreditavam. A opressão de Stalin era algo demasiado espantoso para que se lhe pudessem fechar os olhos. Disto dá testemunho o fato de que durante a guerra, quando os nazistas invadiram nosso país, uma parte do povo e de nossos soldados, pela primeira vez na história de todas as nações, se rebelaram contra a sua pátria, desde o momento em que tiveram ocasião propícia de colocar-se do lado do adversário, ou seja, o desespero era tanto que quando invadiram, os soldados foram para o lado dos invasores, sem conhecer, óbvio, quem era o Hitler. Logo depois houve o terror nazista, em nada inferior ao de Stalin. Houve principalmente o desprezo dos russos por parte dos alemães. O chamado de Stalin para salvar a pátria e a discreta liberalização do regime naqueles anos de guerra. Tudo isso permitiu reconstruir uma certa unidade para a defesa do país, ou seja, Stalin sentiu o drama e aí abriu mão de algumas coisas. Depois da guerra, pensava-se que Stalin continuaria pelo caminho da liberalização, mas ao contrário, houve os expurgos, as vinganças exercidas contra todos os que eram suspeitos de se ter colocado do lado do inimigo, a deportação de inteiras populações que haviam incorrido em fraquezas ou que pareciam tais. Creio que na União Soviética ninguém pode dizer que não conheceu um preso político. Nos anos de minha juventude, ninguém podia estar certo de que não vir a ser prisioneiro de um dia para o outro, ou seja, qualquer um podia ser preso, bastava qualquer suspeita a respeito daquela pessoa, ainda que por motivo das acusações mais absurdas. A oposição aberta ao regime nasceu em Khrushchev, quando se começou a respirar um novo clima de liberdade. Aí agora a gente vai começar a falar da censura no comunismo. Sob Stalin, a lei não escrita, mas observada por toda a gente, era a seguinte: se queres sobreviver, a ninguém fales de política, ou de qualquer coisa que possa parecer implicar uma mudança de política. Era uma lei que ninguém ensinava. Tanto que ele dizia que a família dele achava que ele era um socialista convicto. Nem mesmo os pais aos filhos a ensinavam, mas que todos aprendiam desde que chegassem ao uso da razão. Ou seja, era aquele temor reverencial, aquela coisa de que a pessoa não fala porque já é uma coisa tácita, a censura dele já é uma coisa subentendida do regime opressor. Todavia, depois de Stalin, quando o povo começou a ouvir falar oficialmente dos campos de concentração, de processos realizados de outros crimes do mesmo gênero,
todos cometidos em nome do povo, os que eram perseguidos começaram a falar e toda a gente perdeu confiança no regime, no sistema e na ideologia. Hoje, a maior parte da população é cética, sem esperança, sem ilusões. Não pensa em coisa alguma senão em melhorar suas condições de vida. Os russos, e em particular os jovens e os intelectuais, experimentam uma frustração incrível. Quem tem fé reza e quem não tem se embriaga. Olha só. Aí a gente parte daquela apresentação do vídeo 1, que eu pulei para esse pedaço que eu vou contar de por que ele foi levado para o hospital psiquiátrico, né? Porque ele fazia parte, né, de um grupo de pessoas chamado Grupo de Ação à Defesa dos Direitos do Homem, com outros intelectuais, e esse grupo levantava protestos públicos, né? E tinha aquela revista clandestina Crônica de Acontecimentos Atuais. Então, óbvio que eles ficavam na Berlinda e em um certo ponto capturaram Yuri. E ele vai dizer que o que aconteceu com ele nessa época. Ele diz assim: aos 17 de outubro de 1969 fui preso por causa de um apelo dirigido à ONU. Prestem atenção, ele apelou para a ONU, que eu assinara e que pedia à Comissão dos Direitos Humanos interviesse para defender estes direitos violados pelo regime soviético. Qualquer semelhança com a Venezuela não é mero acaso. Logrou certa repercussão no estrangeiro. Quase todos os periódicos a ela fizeram referência e publicaram os nomes dos seus signatários, dentre eles o de Yuri. Foi isto que me salvou. Meu nome era conhecido no estrangeiro, de modo que após um mês de internação em hospital psiquiátrico tiveram de libertar-me, a fim de não suscitar mais amplas críticas. O mês passado na clínica psiquiátrica de Kharchenko ficará em minha memória como um pesadelo. Fui alojado no pavilhão dos doentes mais perigosos. Minha porta estava sempre trancada à chave e as janelas eram cerradas por sólidas traves. A clausura era tão pesada que nos primeiros dias julguei que não conseguiria resistir. Eu não podia em absoluto sair do meu quarto e as enfermeiras jamais me perdiam de vista. A alimentação constava de papas semi-apodrecidas, repolho e bacalhau fervido. Provavelmente queriam que me tornasse louco de verdade. Isso é tortura, né? Isso é tortura. Davam-me pílulas que me provocavam violentas dores de cabeça e agudas pontadas no fígado. Em breve, porém, aprendi a não as engolir. Cuspia-as quando estava certo de que não era observado. Se ali tivesse permanecido mais tempo, teria passado por um tratamento de injeções contra o qual não teria tido defesa. Ao invés, fui posto em liberdade repentinamente. Salvava-me o fato de que meu nome se tornara conhecido, e meus amigos que haviam ficado em liberdade tinham informado os jornalistas ocidentais, ou seja, sempre a imprensa que tem esse papel, né? Porque ela é livre, não está ligada a exatamente nenhum político, não deveria estar. E aí, esses jornalistas publicando a história acabaram libertando para não ficar feio, porque a última coisa que a Rússia queria era uma propaganda negativa do comunismo. Todavia, quando saí do hospital, a polícia da KGB continuou a convocar-me para frequentes e longos interrogatórios, que às vezes duravam da manhã até a noite e ainda se prolongavam até altas horas desta. Quase todos os dias isso ocorreu num período de 40 dias, ou seja, ele saiu, mas continuou sendo perseguido. Depois, eu não encontrava trabalho, de modo que só pude sobreviver graças à ajuda de amigos e fazendo traduções, que eu apresentava com um nome emprestado, ou seja, não podia nem usar o próprio nome porque o regime já tinha banido a figura dele para a Rússia, então ele não era benquisto na Rússia, obviamente, né, porque ele era contra o regime. Finalmente, no dia 25 de abril de 1974, ou seja, ele foi levado para o hospital em 17 de outubro de 69, escreveu para a ONU, e só 5 anos depois de haver pedido durante 10 anos autorização para emigrar, fui acompanhado até o aeroporto de Moscou. Mas não me permitiram levar comigo nem mesmo os meus papéis, nem o meu diploma, nem as minhas pastas. Disseram-me que nunca mais poderia voltar à Rússia. Ao cabo de algumas horas, estava em Viena. E aí começa a experiência dele no Ocidente, e aí a gente vai ver todo o choque que ele leva com o Ocidente, achando que ele tinha ao final chegado no paraíso, né? Infelizmente, ele tem uma decepção, mas ainda assim julga a democracia e a liberdade muito melhores do que qualquer coisa. E aqui eu quero fazer justiça aos militares. Não por ser filha de militar, né? Porque meu avô inclusive participou, mas eu tenho livros, eu leio a respeito.
E estou com um livro também que eu comprei recente a respeito disso, então eu estou sempre pesquisando. Mas a gente sabe que o que queriam implantar aqui era a agonia do Brasil, né? E os militares, com o regime militar, pelo clamor público, impediram outros iures de nascer aqui no nosso país. Graças aos militares e graças ao regime. Os erros existem mesmo, mas comparado ao que a gente lê desse tipo de testemunho, isso aí a gente tem que ter uma gratidão eterna pelos militares. Eu queria deixar essa observação para o final e vamos para o próximo falar um pouco sobre a experiência do Yuri no Ocidente.